Nós estivemos de plantão pelas delegacias de Juara, Porto dos Gaúchos e Itabaporã no último final de semana. Em horário aproximado das 13 horas, nós fomos acionados com o histórico de que naquele local, naquela cidade, havia sido encontrado o corpo de uma adolescente de 14 anos de idade, que possuía também certa deficiência mental, no interior da residência de um indivíduo que teria sido capturado ainda naquela residência, nu, no banheiro, com manchas de sangue. Esse indivíduo teria sido levado primeiramente para um hospital da cidade, mesmo antes do corpo dessa adolescente ter sido encontrada, tendo em vista que os policiais que o encontraram acreditavam que ele teria sido ou sofrido algum tipo de violência. Mas, com o decorrer da história, foi verificado, enquanto ele estava no hospital, que a jovem havia sido encontrada abaixo da cama dele. E então nós fomos acionados para verificar a situação e estivemos no local, constatamos que abaixo da cama desse indivíduo jazia o corpo da adolescente, totalmente despida, com várias perfurações características das provocadas por faca. E ao ser interrogado, esse indivíduo ele confessou que depois de ter se embriagado, essa adolescente teria entrado na residência dele e ele então, em determinado momento, teria se apoderado de uma faca e, segundo ele, sem saber porquê, deferiu vários golpes de faca que ceifaram a vida dessa jovem quase que instantaneamente. Na residência havia muito sangue por todas as peças da casa e todas as mobílias, uma cena bastante chocante, bastante horrível, por assim dizer. A adolescente apresentava bastante sinais de esfaqueamento em várias partes do corpo. Nós encaminhamos o corpo dela para o IML de Juína, notadamente não só para verificar a morte e descrever as lesões que causaram a morte dela, mas também para que o perito verificasse se ela não possuía algum sinal de abuso sexual, uma vez que foi encontrada despida e ele também despido. Ao ser interrogado a respeito desse ponto, ele disse que inicialmente ele até imaginava ou desejava manter uma relação sexual com o adolescente, mas que de maneira alguma aquilo teria acontecido. E sem saber explicar porquê, ou de uma maneira bastante criminosa, disse que despiu o corpo da adolescente depois dela ter sido morta, até porque sentia um prazer em ver o corpo desnudado daquela jovem. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia de Itabaporã. Houve uma certa revolta da população local, várias pessoas estiveram na frente da delegacia, até em atos e palavras de ordem, tentando invadir a delegacia de polícia para linchar esse indivíduo. Nós, no cumprimento da legalidade, tivemos que retirá-lo de lá para garantir a segurança dele e dos demais policiais que estavam na delegacia de polícia. Contivemos aquele tumulto social e ouvimos as pessoas envolvidas no fato ainda em Itabaporã. E em seguida nos deslocamos para outra delegacia de polícia da região, onde terminamos o auto de prisão em flagrante delito dele com o interrogatório dele. Ele prestou interrogatório formal a respeito do fato e nós o encaminhamos à cadeia pública à disposição do juízo de Itabaporã, que em boa medida, num tempo bastante exíguo, já homologou o flagrante realizado pela polícia e decretou a prisão preventiva desse indivíduo. Bom, ele tinha um histórico já, né? E agora estava solto, então, mas o estupro não foi caracterizado. Não digo que não foi caracterizado. Ele prestou declarações no sentido de que não a estuprou, não a violentou sexualmente. Isso vai ser confirmado ou refutado pelo exame médico legal, que deverá ser apresentado pelo perito nos próximos dias. Se verificado que, além do homicídio ou do feminicídio, ele também abusou sexualmente desta adolescente, deverá também responder por este outro ilícito. Ele tinha um histórico, sim, de estupro, havia sido condenado no passado por estupro e capturado depois de cumprir a pena, depois de ter sido colocado em liberdade pelo primeiro crime. Ele foi novamente capturado e encarcerado por outros fatos semelhantes. Contudo, nessa segunda ocasião, salvo engano, ele teria sido absolvido ou colocado em liberdade há mais ou menos um ano, e nessa condição ele vinha vivendo em Itabaporã, segundo ele, em abstinência total de álcool, até que há cerca de 20 dias, novamente passou a se embriagar, e segundo ele próprio, então, a ter perturbações mentais em decorrência do uso de álcool, que culminou nesse ato criminoso que
que ceifou a vida dessa adolescente naquele município.